Amados irmãos, vamos falar do amor, pensar no amor, viver o amor. Quando acontecer alguma coisa, parecer que tudo ficar escuro, mudar a situação, aparecer um monte de problema, não pense nisso. Se apegue com Deus, repita a palavra de Deus em voz alta, busque a Deus, se firme em Deus. O poder de Deus é infinito, Ele está dentro de você, o amor dEle é maior que o problema e Ele quer te ajudar em todas as coisas. Vamos a mais um, amor, o caminho para a vitória. O amor divino pode ser severo. Deve ficar claro que, aqui quando falamos a respeito do amor, referimos-nos ao amor do tipo de Deus, que é divino. É frequente demais as pessoas tentarem assemelhar o amor divino ao sentimento humano. Contudo, o amor divino é o natural. O amor divino e o natural são inteiramente diferentes. O amor humano pode alterar-se e transformar-se em ódio repentinamente, ou pode ser fraco e sentimental nos momentos em que deve ser firme e até mesmo severo. Já o amor divino pode ser muito severo, isso porque há um outro lado do amor do Senhor. Por exemplo, Jesus era um homem de amor quando andou entre nós. Sem dúvida, além disso, ele era um homem de fé e poder. É um homem de Deus. Foi tentado em tudo da mesma maneira que o somos, mas jamais cometeu pecado. Foi o único homem que nunca caiu em iniquidade. Mas na passagem em que Jesus pegou no açoite e expulsou do templo aqueles cambistas, ele agiu com amor? Sim. É bom entender que o amor tem sua parte severa. O Pai Celeste é amor e tem seu lado gracioso e suave. Porém, também há um aspecto severo nesse sentimento, o qual leva ao juízo. Este afeto da parte de Deus é bem semelhante ao amor que os pais têm aos filhos. Às vezes os pais precisam repreender os filhos e ser muito severos com eles. Eles os disciplinam porque os odeiam, não, mas porque os amam. Então, às vezes você disciplina, mas é porque você ama, não porque está bravo ou quer bater no seu filho, ou quer brigar com o seu filho. As pessoas têm citado as seguintes palavras durante anos. Quem poupa a vara, mima a criança. Mas não é uma citação bíblica correta. A Bíblia é até mais severa, pois o que retém a vara aborrece seu filho, mas o que o ama, cedo o disciplina. Em outras palavras, se você amar seus filhos, irá discipliná-lo. A vara, irmão, aqui é a palavra de Deus, é sempre disciplinar e ensinar a andar na palavra. Não é bater não, hein?
Às vezes o amor do tipo de Deus também precisa ser severo. Dá uma bronca, botar de castigo. Vou mostrar-lhe o que quero dizer com isso. Em 1946, minha esposa e eu fomos pastorear uma igreja. Na ocasião da nossa chegada, acho que não havia adolescente algum salvo naquela igreja, e todos eles se comportavam mal no culto. Naqueles dias, nosso auditório constituía em um único salão pequeno. Não havia berçário, salas para a escola dominical, nem sequer uma sala de oração, mas cabia cerca de 300 pessoas sentadas no santuário. Durante os cultos, os adolescentes ficavam sentados nos bancos de trás, conversando em voz alta, riam e perturbavam a todos. Conservavam em tom tão audível que me abafavam enquanto eu procurava pregar. Em certas ocasiões, havia cantores visitantes que entoavam algumas músicas especiais, outros que tocavam o violão. Os adolescentes da igreja faziam de conta que também estavam tocando guitarra e cantando mais alto do que o cantor convidado. Eu, pois, sabia muito bem que não podia entrar em uma igreja diferente e começar a mudar tudo de repente. Por isso, aguentei durante vários meses, tentando cooperar com a congregação e simplesmente dizendo: vamos ter ordem nos cultos. Certo domingo de noite, estava pregando e o templo estava totalmente lotado. As janelas estavam abertas e às vezes havia mais pessoas em pé lá fora, olhando pelas janelas e escutando o sermão do que dentro do santuário. Duas jovens que não pertenciam à nossa igreja estavam falando tão alto nos fundos da igreja que as pessoas nas fileiras da frente voltavam-se e olhavam para elas. Finalmente interrompi meu sermão, fechei a minha Bíblia e falei: agora chega. Não queria envergonhar aqueles jovens que eram visitantes na igreja, de modo que só perguntei: alguém está conversando? Uma pessoa na congregação respondeu sim. Disse: faz mais de 3 meses que estou lidando com vocês com muita delicadeza, no tocante a não conversar durante o sermão e manterem a ordem no culto. Mas a partir deste momento, a próxima pessoa que falar alto durante a ministração ou causar outras perturbações na igreja, mandarei prender por desacato à solenidade religiosa pública. Alguém levantou a voz e declarou: já ouvimos essas ameaças antes. E acrescentei: certo, e agora vão ver na prática. Então encerrei aquele culto. Já tinha sido interrompido de modo grosseiro, e não valia a pena continuar pregando. Posteriormente, soube que alguns dos pastores anteriores tinham mesmo chegado a ponto de mandar prender as pessoas que perturbavam a congregação. Entretanto, tais ministros não oficializavam a queixa na delegacia, de modo que a polícia as soltava. Comecei a conversar com os pais dos jovens que provocavam semelhante perturbação. Em primeiro lugar, fui ver o irmão H, que tinha 2 filhas. Vamos colocar irmão H, porque não importa o nome. Vamos aprender uma lição de Deus aqui, irmãos. Tinha 2 filhas adolescentes.
Adverti: irmão, mandarei prender suas 2 filhas por causa da perturbação do culto público, se continuarem assim. Ou você pagará a multa, ou elas o farão por meio de trabalhos forçados nas fazendas do condado. Naqueles dias, era possível pagar a multa na forma de serviços de agricultura pública. Pensei que ele iria se opor a mim pelo que disse, mas respondeu: irmão, você tem toda a razão. Eu lhe digo, vá em frente e mande prender as 2. Não posso pagar a multa e por isso terão de fazer trabalhos forçados na agricultura. Acrescentou: sabe, já lhe falei repetidas vezes, se você não consegue comportar-se na igreja, não vão para lá. Você talvez questione porque eu, um homem de 1,94 m de altura, não consigo disciplinar minhas 2 filhas adolescentes. Entretanto, meu problema principal é minha esposa, porque ela não quer cooperar comigo. Quando um casal não quer cooperar mutuamente em uma atitude de amor na criação dos filhos, cria um problema muito grave e tudo sai errado. Certo dia fui ver uma senhora da igreja, que Deus a abençoe. Ele disse: mande seus filhos sentarem com você na fileira da frente, e assim poderá vigiá-los e obrigá-los a cooperar, se comportar. Ela respondeu: mas, irmão, se eu tiver que zelar pelos meus filhos, não poderei realmente participar do culto com os gritos e danças. Então expliquei a ela: você seria uma bênção bem maior para a igreja se, em vez de dançar e gritar, conseguisse que seus filhos respeitassem a igreja. Em seguida fui falar com outro dos pais, o Sr. H. Não era evangélico, mas sua esposa era membro da igreja. Ele levava seus filhos até lá, mas ficava em pé do lado de fora com eles sem entrar. As filhas, porém, entravam no santuário e sempre conversavam e faziam farra. Levei 2 diáconos comigo como testemunha da ocasião, pelo fato desse homem não ser cristão. Avisei: Sr. H, mandarei prender suas filhas como perturbadoras de culto público, se continuar provocando distúrbios. Mas eu queria ser justo e vir falar primeiro com você. Se continuarem a atrapalhar o culto, ou você terá que pagar a multa, ou elas terão que pagar mediante trabalhos forçados na agricultura pública. Em tons de ameaça, me declarou: ora, você e esses diáconos nem sempre estão no recinto desta igreja. Quando ele disse assim, avancei para mais perto e disse: uma coisa posso lhe assegurar, não tenho vergonha de nada, nem medo de ninguém. Ele retraiu-se e retrucou: minhas filhas não são as únicas que fazem farra ali. Ao que lhe respondi: não são as únicas, mas são as piores. E se você pode imaginar uma coisa, quando viu que eu não cederia, houve uma mudança e ele começou a conversar amigavelmente comigo. Às vezes o amor precisa ser severo, destemido, e não ceder em nada quando está com toda a razão. Mas quer saber o que aconteceu naquela igreja? Dentro de 6 semanas, 25 desses meninos jovens foram cheios do Espírito Santo, justamente aqueles que antes perturbavam o culto. Agora entenda, andar no amor divino não significa ser bobo e deixar as pessoas tirarem proveito de você.
nem ser capacho ou pisoteado pelas pessoas. Contudo, significa fazer o correto e às vezes isso exige não ceder. Nos primeiros tempos de meu ministério como jovem pregador batista, fiz a obra do Senhor em um lugar bem distante no interior. Ainda não tinha recebido o batismo do Espírito Santo naqueles dias. Só posteriormente. Estava com 18 anos e fiquei hospedado no lar de um casal muito querido, que tinha 2 filhos moços, com 16 e 17 anos respectivamente. Os 2 rapazes eram mais fortes do que eu, eram grandes e troncudos, pois tinham sido criados na fazenda. Quanto a mim, só pesava 60 quilos, visto que havia saído de um leito de enfermidade uns 2 anos antes. O filho mais velho, Rai, tinha crises de loucura e quebrava móveis pela casa inteira. Além disso, batia na mãe e usualmente pegava uma arma de fogo e fazia ameaças com ela. Naqueles tempos, fiquei hospedado com aquela família porque pregava na cidade aonde morava. Certa vez, aquele moço mais velho entrou no meu quarto, em plena crise de loucura, xingando-me e ameaçando-me com a arma. Cheguei bem perto dele e falei com rispidez. Rai, alto lá, você sabe com quem está falando? Eu sou o pregador dessa cidade. Sei que não é a minha casa. Eu sei que esta não é a minha casa. Mas esse quarto é só para mim. E você deve calar-se e cair fora daqui. Sabe de uma coisa? No momento em que enfrentei, ele se acalmou de todo e nunca mais entrou no meu quarto. Tempos depois, quando minha esposa e eu nos casamos, voltamos àquela cidade para fazer uma campanha evangelística. E ficamos hospedados com aquela mesma família. Em determinada ocasião, Rai deu uma daquelas crises, mas não ousou entrar em nosso quarto, mesmo alguns anos depois daquela primeira confrontação comigo. Andou pela casa inteira ameaçando todos, mas não chegou até nosso cômodo. Não, o amor do tipo de Deus não significa ter simplesmente de ceder e deixar que todos o humilhem. Por outro lado, você não terá de tentar dominar os outros. Entretanto, às vezes o amor do Senhor leva-o a ficar firme e defender com coragem a causa que sabe ser justa. O amor do Altíssimo jamais fracassa. Por isso, se estiver andando nele, você não falhará. Se andar nesse amor, ele operará por seu intermédio e será mais do que suficiente para toda e qualquer situação. Esse sentimento divino irá levá-lo a vencer em tudo, pois o próprio Deus é amor. Portanto, andar nesse amor é proveitoso. Não somente nesta vida, mas também na porvir. Desfrute dos benefícios e das grandes recompensas de viver de acordo com o amor do Pai Celestial. Confissão. Sempre confesse em voz alta, irmãos. Andarei no amor de Deus. Não criticarei os outros, pois o amor não pratica o mal contra o próximo. Quando ando no amor do Senhor, posso reivindicar as melhores bênçãos de Deus na minha vida.
Vou ser benigno e perdoar, e com isso colherei bênçãos. Refrearei minha língua de falar o mal, evitarei o mal e procurarei a paz com todos. Agradeço-te, meu Pai, porque à medida que me esforçar para crescer no fruto do amor, tu irás ajudar-me a ser tudo quanto me é possível em ti. Oh, maravilhoso Deus! Pai, queremos ser tudo em ti. Queremos andar no teu amor, andar sempre no teu perdão, na tua bondade, Pai. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos. O Senhor é maravilhoso. Irmão, feche os olhos, coloca a mão no seu coração e busque a Deus com todas as forças. Perfeito, lindo, formoso, magnífico e maravilhoso Deus, em o nome do Senhor Jesus entramos à tua gloriosa, perfeita e maravilhosa presença, Pai. Aleluia. Aleluia, glória, 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 aleluia. Queremos sempre te louvar, te glorificar, te exaltar. O Senhor é perfeito, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é fiel, o Senhor é verdadeiro. O Senhor é sempre o melhor ajudador. O Senhor é o Deus da nossa vitória. Pai, te amamos, te glorificamos, te queremos, Pai. Oh, maravilhoso Deus. Pai, obrigado, Pai, de estar sempre conosco, porque o Senhor diz: nunca te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Obrigado, Pai, de fazer a gente mais que vencedor, porque o Senhor diz: somos em Cristo mais que vencedor. Pai, acreditamos sempre no teu amor, na tua ajuda, Senhor, na tua presença. Obrigado, Pai. Entrega o teu caminho, confia, tudo mais Ele fará. Todas as coisas cooperam juntas para o bem daqueles que amam a Deus. Pai, tua palavra é maravilhosa, Pai. O Senhor fala: não temas, porque eu sou contigo. Pai, não vamos temer nada. Vamos sempre acreditar que o Senhor está conosco, o Senhor vai nos ajudar. Vamos sempre conhecer mais a tua palavra, ler sua palavra sempre, sempre te glorificar, te exaltar, te louvar, ficar ligado em pensamento com o Senhor, buscar sempre, sempre, sempre ler, ficar ligado com a tua palavra e com o teu amor, Pai. Em o nome do Senhor Jesus eu te peço, Pai, derrama o teu poder na vida desse meu irmão e desta minha irmã que está ouvindo essa mensagem agora. Em o nome do Senhor Jesus, eu ordeno agora: demônio, sai daí. Todo mal, problema, tristeza, opressão, depressão, vício, fora, fora. Demônio, eu te amarro, eu quebro as tuas forças, eu quebro o teu poder, eu arranco você daí com toda a sua obra, com todo o seu mal, com toda a sua influência. Fora mentira, fora demônio, sai em nome de Jesus. Pai maravilhoso e querido, vamos sempre te buscar, conhecer mais e mais de ti, porque confiamos no teu amor e no teu poder e na tua palavra. Pai, muito obrigado. Amém e amém.